Pessoal, me chamo Pedro, este aqui é Matheus e vamos falar um pouco sobre o simbolismo. Só o simbolismo, ela foi uma escola literária que surgiu no final do século XIX Na França, na França, com- junto dessas junto de três escolas três escolas literárias que literárias foram que o foram realismo, o naturalismo e o parnasianismo. o simbolismo ele veio para bater de frente com essas três escolas. Ele surgiu junto com essas três, só que na verdade ele bateu de frente com o parnasianismo porque eles tinham ideias contrárias. Eles tinham ideias contrárias, certo? Eles nasceram juntos na França, só que, tipo assim, o parnasianismo, ele meio que renunciava ao romantismo, enquanto que o simbolismo, ele é a retomada do romantismo. Por quê? Porque o simbolismo, ele valoriza as emoções. Ele é um ele é um aprofundamento do romantismo, certo? Das características do simbolismo que posso falar é que ele valoriza as abstrações, ele valoriza bastante isso. Ele valoriza também as inspirações, valoriza também os sons e da musicalidade, ele valoriza sobretudo Sentimentalismo. isto mesmo, o sentimentalismo. E o simbolismo, uma característica dele é porque ele é pessimista, o pessimismo. Tipo assim, como eu falei, o simbolismo é o contrário do parnasianismo. Os parnasianos eles eram otimistas e eles achavam que, como eles viveram no século XIX, eles já iam virar para o século XX. Os parnasianos eles eram otimistas e como eles viveram junto com os simbolistas no final do século XIX para a passagem para o século XX, os parnasianos eles tinham uma visão otimista que ia acontecer coisas boas. E já os simbolistas não. Eles eram pessimistas e achavam que com a virada do século, né, iam vir coisas ruins. A prova disso é a Primeira Guerra Mundial, né, que foi logo no começo do século XX. Ei, é sério. Davi, tente se controlar. Pronto, não olhe pra ele não. Você olha pra baixo, olha pra lá, mas não Se olhe eu pra não ele. olhar pra ele, eu vou olhar pra você aqui na câmera. Você é feito Não, se só. você não olhar, se você não olhar pra ele, olhe pra baixo, olhe pra cima, olhe pro lado. Vai. Aí você fala isso aí. O simbolismo valoriza as emoções. A inspiração. O simbolismo, ele valoriza as emoções, a inspiração e o sentimentalismo. O poema simbolista, ele quer mexer mais com o seu sentimento do que com a sua racionalidade, do que com a razão. Por quê? Porque ele quer mais que você sinta do que você entenda o poema, entendeu? Esse é o poema simbolista. Vamos falar agora sobre os principais poetas simbolistas, certo? Entre esses poetas, podemos destacar dois. O maior simbolista português, que foi Camilo Peçanha, e o maior simbolista brasileiro, que foi Cruz de Souza. O Camilo Peçanha, ele, ele era pessimista, porque, como eu falei antes, o pessimismo é uma característica do simbolismo, certo? Ele era saudosista. Quanto mais pessimista for, mais simbolista ele é, entendeu? Pode falar isso aí. E ele era bem saudosista, porque nos seus poemas ele falava sobre saudade, né? E ele gostava de falar bastante nos seus poemas sobre a água. Inclusive ele escreveu um livro, que o nome do livro era Clepsidra. Se bem que, se não me falha a memória, foi o único livro que ele escreveu. E o Camilo Peçanha ele era conhecido como o poeta da dor espiritual. Então, Cruz de Souza. Cruz de Souza, como já foi dito aqui pelo meu amigo, ele foi o maior simbolista do Brasil, o maior simbolista brasileiro. Em todos os seus poemas ele demonstrava um toque de sentimentalismo. Ele também era muito pessimista, que é o óbvio do simbolismo, como já falei. Quanto mais pessimista, mais simbolista ele é. Ele também tinha fixação com a cor branca. Isso mesmo.
Ele não gostava de ser negro. O fato daquela época ser uma época muito racista e que Isso. negro não tinha vez, vocês viam os negros aonde? Na senzala. Os senhores de escravos eram os brancos. Os brancos sempre com a sua influência, né? E uma pessoa, por ser negra naquela época, era como se fosse uma doença. Uma pessoa ser negra. Por isso que ele não gostava, não era fã de ser negro. Ele não gostava de ser negro. Agora, como complemento do que falamos aqui, podemos fazer um resumo, certo? Sobre o simbolismo. Como falamos, o simbolismo ele surgiu na França no final do século XIX. Junto com ele surgiu também o parnasianismo e ambos eram Era o contrários, contrário, um contraria o outro. um com o outro. Enquanto o parnasianismo era uma categoria que buscava, achava que tudo seria o melhor na frente, eram otimistas. Eles eram otimistas, eles. E já Os simbolistas, os eram simbolistas pessimistas. pessimistas. Achavam que com a virada do ano vinha coisas, A virada do século vinha coisas piores, como já foi citado, foi a Primeira Guerra Mundial. Bem notório no começo do século XX. Exatamente. Eles só pensavam nisso, que tudo ia piorar, tudo ia de mal a pior, nada melhoraria. E já os parnasianos não, eles estavam bem otimistas. Eles eram otimistas. A principal diferença entre os dois é essa. Né? E também no contexto, né? Há uma questão bem interessante, é porque lá na Europa, em relação ao simbolismo e o parnasianismo, é que lá na Europa o simbolismo ele foi um estrondo. Enquanto aqui no Brasil Ele não era muito conhecido. Ele foi um estrondo na Europa e o parnasianismo não foi tanto. Aí aqui aconteceu o contrário, aqui no Brasil. O parnasianismo foi um estrondo. Quem era desse negócio de artes e tal, aderiam bastante ao parnasianismo. Já o simbolismo, ele não foi o mesmo em relação ao parnasianismo. Por quê? Porque se você for ver um poema simbolista, você quase não vai entender, porque o contexto dele, né, como ele é escrito, é muito difícil de ser interpretado. Como já falou, a gente disse, o simbolismo ele busca mais o sentimentalismo do que a razão. Ele quer que você sinta do que você entenda. Isso mesmo. Bom, pessoal, esse foi o nossa apresentação do que foi um pouco desse Isso mesmo, nosso trabalho. Desde já pedimos desculpa em relação à iluminação e não podemos tem o nosso colocar amigo aqui que tá filmando aqui, meu irmão porque tá muito escuro. Davi Júnior. Ele é gato, se quiser pegar o simbolismo ele não é, ele é isso aqui e um pouco mais, a gente explicou tudo, né? Espero que vocês tenham entendido ao menos as coisas mais básicas sobre essa escola literária. E junto com ela a gente falou um pouco também sobre o parnasianismo, falamos um pouco sobre os dois. Então eu espero que vocês, de certa forma, tenham gostado e tenham aprendido um pouco. Eu espero que sim. Eu vou ficar enormemente satisfeito por ter gravado esse vídeo. Alguma dúvida, você vai lá na descrição do vídeo, vai pegar uma dúvida. Se você gostou, você clica no gostei e compartilha o vídeo para ajudar o canal, beleza? Bye.